Para você que, assim como nós, acredita no poder transformador da educação, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast educacional, o Pode Educar Brasil. Eu me chamo Pedro Vitor, sou especialista em xadrez escolar e tenho a alegria de estar aqui novamente em mais um episódio com a minha amiga professora Franklin. Olá, pessoal! Então, estamos aqui hoje em mais um momento de imensa alegria e vamos aí a mais uma pauta sobre temas educacionais muitíssimo hoje interessante. Eu sou a professora Franklin, de língua portuguesa, especialista também em gestão escolar. É isso aí, Frank. Frank, hoje o Pode Educar está com um clima de amor. Hoje nós estamos aqui com a nossa diretora do Pode Educar, junto com o seu marido, também professor, ela sem educação, ele com educação física, Dan. Seja muito bem-vindo, Dan. Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado. É um prazer estar aqui, né? Eu acho que isso aqui foi uma pegadinha, né? Que me chamaram de última hora. Não, vamos lá comigo e tal. Vamos ser meu motorista. Vamos ser meu motorista, mas acho que foi uma pegadinha do malandro isso aí. Mas tudo bem. Mas eu estou aqui muito feliz em estar aqui, né? Falando mais sobre educação, né? E principalmente na área que eu atuo, que é a educação física, né? Que é uma área muito, assim, digamos, menosprezada muitas vezes, né? Que aí, tipo, na escola, muitas vezes você fala assim, o professor chega lá, joga a bola pro aluno e se vira aí, moleque, vai embora, né? Mas, assim, com a minha visão, com a minha vivência, né? A gente vê que é um pouquinho mais além, principalmente com o público que eu estou envolvido, né? Que é o público mais idoso, onde eu trabalho tem muito idoso. Né? A gente fala assim, tipo, no horário que eu estou ali, que a gente trabalha, mais ou menos 90% das pessoas são idosas, né? E a gente trabalha com um público que ele é extremamente difícil de ser trabalhado, mas também é um público assim que é excelente de ser trabalhado, né? Que aí a gente pega e consegue cativar aquele aluno, e ele fica ali, não, eu estou indo para aquele local por conta do atendimento que eu estou recebendo, por conta do professor que está ali. Ele me recebe, ele me acolhe e tal, conversa. Aí a gente está aqui agora para conversar um pouquinho sobre essa dinâmica toda. E eu acho que o que eu tenho visto, né? Eu não vou dizer, né, gente, que o Dan é meu marido, não preciso falar nada disso, né? E ninguém quer saber disso, né? Não precisa, não. Mas eu acho... Não faz propaganda, não. Não vou fazer. Muitos inscritos. Exatamente. Ninguém precisa saber. Mas eu acho que o importante nesse trabalho dele, né, e acompanhando ao longo desses anos, é a questão que a gente que faz muita falta para nós que somos professores, que é a questão do engajamento. Ele consegue isso com as alunas idosas. Sabe, é muito interessante esse relacionamento que eles constroem. E eles viram mesmo filho, avó, mãe. É muito gostoso. E nós temos 2 filhos, né? Já depois dele trabalhar com esse público. Gente, os meninos são netos de todo esse público. É muito bacana, assim, porque elas, principalmente, né, tratam os meninos como se elas conhecessem, como se elas convivessem diariamente. É um carinho e um afeto tremendos. Que legal. Não, eu quero ver esse engajamento aqui embaixo, aqui, as suas alunas idosas, todas aqui no Pode Educar, viu? Vou fazer propaganda para todas. Professor, gente, tô lá, né? Tô lá, então vamos assistir o professor lá, vamos assistir. Aí sim. Falar nisso, Dan, qual é o termo correto hoje? A gente está falando de idoso, mas eu me lembro que tinha a melhor idade, a terceira idade em um determinado tempo, depois a melhor idade, e hoje qual é a referência, né, melhor para se tratar do que eu vejo muito, assim, que está sendo usado mesmo é a questão do idoso. O idoso, que aí envolve várias, assim, né? Ele não... terceira idade, melhor idade, fica um termo muito vago, né? A gente fala assim, não, é o idoso, né? Teve até uma fala que eu achei bem interessante, fala assim, não, é idoso, a pessoa não é velha, né? Foi até o Sérgio Cortella, que ele fala o seguinte, ele fala assim, você pode ser um velho com 18 anos. Se você tiver uma mentalidade ali que não é fechado e tal, você é um velho.
Agora, o idoso não, ele tem experiência, ele tem uma vivência, e fala assim, não, a pessoa é a pessoa idosa. Né? Então, a gente pode trabalhar muito assim, com a questão do idoso. Né? A questão, não, é idoso. Porque esse terceira idade, ou melhor idade, fica muito amplo. Tem muito, professor, melhor idade? Dói tudo. Não consigo fazer quase nada. Como é que é melhor idade? Eu falei, não, gente. Então, assim, idosos, eles aceitam melhor, né? Que eles falam assim, é um velho. Aí fica meio pejorativo. Velho é sua mãe. Né? Então, assim, ele fala assim, não, idoso. Aí ele fala, não, professor, tá bom. E o estatuto é pessoa, né? A pessoa idosa, né? O estatuto é pessoa idosa. É interessante. E Dan, com respeito a isso, já que é seu público, né? No qual você trabalha, e isso é muito interessante, quais são as partes realmente que você percebe que mais colabora para o idoso, quando ele tem uma prática recorrente do exercício físico, ele tem esse hábito, não só a parte física, mas a parte social também, né? Querendo ou não, estar em turma. Como que você vê isso, assim, esses efeitos positivos? Olha, o primeiro objetivo assim, que eu vejo, que eles alcançam e que ficam assim, maravilhados, é a questão da autonomia. Já tive aluno que chegou, professor, eu não estou conseguindo escrever. Eu pego a caneta, eu não escrevo mais. Como é que eu faço? Eu falei, não, vem cá. Passei o exercício, tipo, questão assim, menos de um mês. Ela chegou assim, professor, me dá a caneta. Me dá a caneta. Eu, caneta? Pra que você quer a caneta? Não, me dá a caneta. Entreguei a caneta para ela lá. Olha aqui, ó. Tô assinando meu nome todo. Nossa, melhorou demais. Então, a primeira questão, assim, é a autonomia. Porque muita gente está ali que fala assim, nossa, eu não consigo subir uma escada. Ai, professor, eu não consigo sentar e levantar sozinha. Tal. Aí a gente fala, não, então vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar esse reforço dessa musculatura que está enfraquecida para que você tenha a sua autonomia. Porque muitos deles falam assim, nossa, agora eu dependo de todo mundo para fazer qualquer coisa. Então ele vai para a academia, primeiro, e o público ali mais idoso, ele é muito fiel, porque ele está ali porque ele precisa para fazer uma atividade física para melhorar a saúde. E tem muita gente também que vai e fala assim, não, professor, eu vim aqui porque eu vou fazer minha aula de pilates, aí depois eu vou ali, tomo meu café, eu volto, faço uma esteirinha aqui, a vida dele está ali. Porque na hora que ele fala assim, eu vou para casa e vou dormir. E vou me assistir minha televisão, tal, não tem a maioria ali não tem ninguém, é sozinho, porque o filho casou, ou que muitas vezes separou, ou o companheiro, a companheira faleceu. Ou então, passa o dia todo trabalhando, né? Mas a maioria, assim, o caso é tipo de não ter ninguém mais em casa, só a pessoa. E ele vai ali muito pelo social. E onde eu trabalho, interessante é porque eles pegam ali e criam vínculos de amizade tão fortes que aí, no dia que uma falta, elas olham assim, ué, por que a dona Maria faltou? Aí eu vou ligar para ela. Na hora que eu chegar, eu vou ligar para ela que ela não pode faltar. Porque aí ela liga e depois no dia, professor, eu fiquei sabendo por que ela não veio, tal, é porque ela recebeu uma visita, tal, e não pôde vir, tarará, tarará. Aí você fica sabendo ali, você se envolve meio assim, né? Na vida do aluno, que ele vem e tem uma satisfação para te dar. Ele fala assim, não, eu não vim por conta disso. Aí aquela questão do social é muito importante também. Aí une a qualidade de vida, dele ter a autonomia de fazer as coisas que ele precisa no dia a dia dele mesmo, de coisas simples, né? Que a gente faz e fala assim, isso aqui não vai fazer falta. Mas no futuro você fala assim, nossa, gente, eu não estou conseguindo amarrar meu cadastro. Aí a pessoa com atividade física, ela vai e consegue restabelecer esse movimento, né? E aquela socialização ali. Tem senhorinha que está fazendo aula de hidroginástica lá. Pois é, fulano, você viu ali, tal, não sei o quê. Porque meu filho não sei o quê. Conversando com ela, passa a aula toda conversando. Mas está fazendo exercício. E está ali, se divertindo ali. Tendo esse momento que muitas vezes, se ela ficasse em casa, ela ia estar deprimida, estressada, nervosa. Ninguém me ama, ninguém me quer. Meu Deus, meu filho não me liga, não sei o quê. E ali não, ela está num momento ali de totalmente de descontração, que ela relaxa, ela exercita, sai dali tranquila, né, com o exercício feito, com a missão cumprida. Aí esse é o ponto mais assim, que envolve todas essas partes, né? Uma atividade só, que é a atividade física que ela está fazendo,
ela consegue desenvolver ali a parte física, a parte emocional, né? E a parte de conviver ali mesmo, assim, de se sentir importante no local. Ela fala assim, não, Recuperar a autoestima. recupera a autoestima, porque né? ela fala assim, eu vou para aquele local ali, porque eu vou encontrar o meu professor, aí eu vou encontrar minha amiga, aí eu vou... E se movimenta ali a parte dela ali, de interação ali, que muitas vezes ela perdeu. Que o filho foi morar no exterior. Tem alguns casos, meu filho está morando em Portugal, professor. E agora para eu ir para lá, ainda mais assim, eu vejo que a gente desempenhou um papel muito importante durante a pandemia. Durante a pandemia, o que a gente fez? Não podia ter aglomeração, e eu vivo de aglomeração, né? Não tem jeito, academia, aula coletiva. Aí o que a gente fez? Não, agora vamos ter aula online. Aulas online. A gente montava a turma e falava assim, gente, tal horário tem aula de alongamento, tal horário tem aula de pilates. E eles entravam, abriam a câmera, falavam, gente, abre a câmera para a gente ver como é que vocês estão fazendo exercício, se vocês estão fazendo exercício certo. E como foi para eles? Porque a gente sabe que a maioria desse público não tem um domínio tão grande com celular, com internet. Você sofreu disso? Tiveram que gravar tutorialzinho? Como é que foi? Eu não teve esse problema? Não, a gente mandou, gente, vai fazer sim, você baixa o aplicativo tal, você entra na aba tal, você faz isso, assim, e a gente manda o link no seu WhatsApp. Você clica lá e vai abrir. Aí foi bem fácil, elas até aprenderam rápido. Que legal. Né? Mas era aquela coisa, que aí a gente abria a câmera, aí abria o áudio, né? Deixar todo mundo abrir o áudio e começava aquele, fulano, como é que você tá? Não sei o quê. Tô em casa, menina. Não posso sair pra canto nenhum. Aí você olha assim e pensa, gente, onde é que você tá? Ué? Tá em casa, né? Aí você ria. Aí fala, gente, mas tá bom. A fulana não, ela foi na padaria tomar um café. Aí a gente, com isso, muitas ali ficavam assim, nossa, gente, tal. Aí depois comentava lá, nossa, professor, a aula hoje foi boa, né? Conversamos até. Eu falei, pois é. Aí muitas vezes passava uma outra parte do tempo lá, gente, faz tal exercício. Aí fazia. E depois um abria, professor, mas não sei o quê. Tá bom, gente. Tá, agora vamos fazer o exercício, depois a gente conversa. E nesse período, o mais importante era isso. Foi. Era aquela coisa de, tipo assim, ela tá sozinha em casa, mas ela tava ali junto com várias amigas dela lá que não podia estar pessoalmente, mas estavam online. Isso foi um ponto seguinte, falou, não, a gente tem que nós temos que fazer porque elas não podem ficar paradas. E não era nem questão de ficar parada dentro de casa ali, né, fisicamente, mas também era aquela questão de, tipo assim, não, eu tenho que conversar com alguém. Sim, eu tenho que conversar com alguém, eu converso, eu ligo para o meu parente, eu ligo para o meu amigo ali, mas eu não estou vendo a minha amiga que eu encontro todo dia na academia, eu não estou vendo mais. Então a gente pegou e falou assim, a gente criou essa ferramenta, né, no momento bem conturbado que foi a pandemia e que deu muito certo, que muita gente depois, quando reabriu, foram as primeiras pessoas a voltar e falaram assim, não, a gente tinha que voltar para encontrar com o pessoal que estava fazendo a aula online e agora a gente vai encontrar de novo. Eu acho que quando a gente trabalha com esse público idoso, a Frank, que tem mãe idosa assim como eu, né? É interessante a gente... Eu também tenho. Beijo, mãe. Você também. É interessante a gente prestar atenção e pensar um pouquinho nesse ponto de vista, porque as nossas mães, elas estavam acostumadas a fazer um almoço de família dia de domingo. E, de repente, isso tudo foi tomado delas. Como é que a gente pode, de alguma forma, proporcionar essa interação social para elas? A Frank mora com a dona Nilda, né? Então, assim, querendo ou não, tinha os netos, tinha a filha, para estar ali conversando, mas e quem mora só? Como é que fica essa interação? Porque eu estava com medo de chegar perto da casa da minha mãe. Minha mãe mora a 300 metros da minha casa. Nós estávamos extremamente receosos. Os meus filhos ficaram mais de 3 meses, né, sem ver os avós. Porque a gente ficava com medo de tudo. Então, proporcionar esse momento de interação, mesmo que virtual, eu acho que foi muito rico, sabe, para esses idosos que estavam acostumados ali a ter a casa cheia. É verdade. E o Dan tem falado muito nas alunas, né? Elas, as Marias e tal. Como que é isso, Dan? Geralmente, o público que procura mais esse atendimento, né, da atividade física
é mesmo um público feminino, mas tem também lá os Josés. Tem sim, tem sim. Mas assim, a maior parte é um público feminino. Uhum. A maior parte é um público feminino. Tanto que teve um aluno que ele brincou, né? Ele é da Hidro ainda, tá lá o seu Vicente. Aí ele chegava assim, professor, tá vendo ali, ó? Esse tanto de mulher aí, ó? Eu tô, seu Vicente. Pois é, tá vendo isso aí? Tudo viúva. Tudo viúva. Ó, os homens não fazem exercício? Tá aí, ó. Aí, ó. Fica essa aí, ó. Agora fica essa aí. Então, assim, a maior parte são mulheres. Os homens, eles têm uma dificuldade tremenda de fazer exercício. E tem muitos que falam assim, não, eu não tô dando conta, então não vou mais para esse negócio, não. E não quer assumir que ficou idoso, que perdeu ali alguma habilidade dele, perdeu a força muscular, não tem a mesma agilidade, mas tem muitos que não dão o braço a torcer. Aí a esposa vai lá, faz, professor, eu tenho que trazer meu marido, mas eu não estou conseguindo. Aí assim, a mulher, desde sempre, ela tem um cuidado maior com a questão da saúde, né? Tem muitos que vão, porque fala assim, professor, só vim porque ela mandou. Porque senão não via não. Não via não. Mas aí depois, quando ele começa a fazer atividade, ele fala assim, nossa, melhorei demais. Então tem que continuar. E muitas vezes ele também faz esse relacionamento social ali, que muitas vezes ele perdeu. Que ele, professor, o meu amigo que era lá de onde eu trabalhava, tal, mudou para não sei aonde. O outro morreu. Tal, não tenho amigo, eu fico dentro de casa o dia todo. É reconstrução de vínculos, né? Aí ele vai para aquele local ali, que ele encontra outro senhor também que está fazendo a mesma coisa. Ué, esse que era só eu que estava aqui. Aí ele vai lá e conversa tal, e troca ideia. Aí eles ficam ali também, aquele vínculo, né? Que nem das meninas, né? Que eu chamo. Os pares, né? São as meninas mesmo. A gente fala tanto isso, né, Frank? Em escola, a gente tem tanto hábito de dizer o quanto que é importante para os nossos estudantes, que são crianças ali saindo da infância e entrando na adolescência, muitas vezes, o quanto é importante que eles aprendam com os pares. E a gente vê que essa questão do aprendizado, ela se transporta até para a idade adulta, né? Sim. Até para os idosos, né? E, Cris, aí que entra aquela coisa, mais uma vez, né? E recentemente tivemos aí a comemoração do Dia Internacional da Mulher. Como a tarefa feminina, ela é árdua mesmo e ela tem que ser persistente. Por quê? Até nisso, mudar a mentalidade das crianças, os meninos, né? Que estão ali pequenininhos, para que eles possam desenvolver mais essa coisa do cuidar de si, do ter coragem de socializar, né? Essa coisa que para a mulher, de repente, seja mais natural. Então, eu penso que nós, né, professoras, mães, enfim, a mulherada precisa também erguer essa bandeira de auxiliar, porque o homem, naturalmente, é claro que existem as exceções, como o nosso Pedro, né? A mulher ela é mais expansiva, mais desinibida, e o homem ele vai de uma forma mais tranquila e chega lá, né, quando o idoso, de repente, ele dá uma travada por conta disso, porque para ele até um papel, talvez, né, a coisa homem, do ser, sim. O homem, aquela coisa do machismo, né, ele tem que ser mais durão. Eu vou lá para a academia para dançar, para pegar peso, para fazer uma ginástica. Isso é coisa para as mulheres, né? Então, a gente tem que desmistificar também isso, né, desde pequenininho, desde que a criança, o menino, está ali, né, na primeira infância, enfim, já na adolescência, para dizer que homem também pode tudo, né? Que homem também pode se cuidar, que homem também pode chorar, Exato. Que homem também pode ser vulnerável. Exato. E pode, em alguns momentos, mostrar fragilidade. Sim. Eu falo muito com o Dan que a gente precisa ensinar isso para o João, que é nosso filho. Sabe? Então, assim, às vezes eu falo, João, você tem o direito de estar bravo, você tem o direito de estar triste, você tem o direito disso, porque senão a gente vai tirando todos esses direitos. Sim. E aí nós vamos criando homens cada vez mais duros
E a gente não muda essa cultura do machismo, dele se ver como, de repente, o único provedor da casa, que isso hoje não é mais realidade, mas nós, enquanto mães, precisamos mudar, né? Essa inclusive, visão. Na realidade do DF, estatisticamente, isso já é algo ultrapassado. Não, né? Brasil, isso já é algo ultrapassado, Isso. né? Mas, assim, a média salarial das mulheres no DF, Cris, no resto do Brasil ainda é bem próximo. Mas no DF, principalmente pela questão do serviço público, Sim. as mulheres aí estatisticamente ganham bem mais do que os homens. Né? Porque elas são mais inteligentes que Com vamos certeza, falar com sério certeza. sobre isso. Para passar no concurso, isso é meritocracia no sentido de concurso público, né? Então isso mostra realmente que não há nenhuma diferença, né? Aonde essa diferença ainda existe é porque a mulher ali não tá provando a sua meritocracia, vem pelo preconceito estrutural, de fato, o machismo estrutural, né? Mas aonde ela realmente precisa provar a sua capacidade para ganhar de acordo com aquilo, é o exemplo do Distrito Federal, no qual as mulheres ganham mais. Né? Pedro, e ainda tem aquela coisa das mulheres que são sozinhas provedoras do lar, né? Que, enfim, então ainda tem essa estatística também que engrossa. Sim, e assim, nós aqui no DF estamos à frente de vários estados do Brasil em diversos pontos, e esse é só mais um, porque aqui nós temos, né, grande parcela da população sendo servidora pública, porque aqui nós temos muitos órgãos públicos. Sim. E aí no serviço público não interessa se você é homem ou se é mulher. O que interessa é aquilo que você entrega, é o cargo que você ocupa, né? Então, eu acho que isso ajuda a gente um pouco a quebrar essa visão machista. Mas nós, enquanto mães, e eu e Frank vivemos isso, nós também precisamos ensinar os nossos filhos a serem mais receptivos, sabe? E a serem mais ativos. E nisso eu acho que minha sogra foi, assim, extremamente assertiva, porque o meu marido não é machista. Nem um pouco. O Dan que cozinha, que cuida da casa, que administra tudo, enfim. Que tá devendo sushi. E que cuida dos filhos, às vezes, muito melhor do que eu. Então, assim, lá em casa é tudo muito dividido. E, às vezes, o Dan é sobrecarregado por toda a minha rotina de trabalho, né? E ele vai aguentando. E quando ele vai trabalhar, ele descansa, né, Dan? Porque lá as idosas cuidam dele, viu, Cris? Cris. O Dan sabe, porque, inclusive, meu ex-marido é da mesma empresa que ele, né? Com quem eu fui casada por 22 anos e tal. Então, a minha vida foi junto com professores de educação física. Até porque eu vivi minha vida, falava isso com a Cris outro dia, dentro de escola, né? Dentro da educação, primeiro estudando e depois trabalhando. Então, assim, o Dan... Não faz propaganda do meu marido, recebe lá uma atenção, em casa ele é penalizado. Vai lavar a louça, cadê, Dan? Vai fazer o sushi. Olha o sushi, já levou a Maria pro banho. Não é tanto assim, né, Dan? Mas alguma coisa por aí rola. Quando chega lá, elas tratam o Dan com bolo, que eu sei, com lanchinhos. Com presentinho. Rola camiseta de presente, né? Porque ali meio que assim, elas adotam você como sendo um filho, como sendo, não, professor, você pode ser meu irmão mais novo, né? Tem umas que falam assim, né? Mas assim, a gente vê que o maior reconhecimento do trabalho, né? Sim. Muitas vezes a pessoa chega, professor, eu viajei lá pra não sei aonde, aí eu trouxe um presentinho pra você. É uma coisinha assim, ó. Aí você fala assim, pronto. Já ganhei meu Lembrou dia. do Dan. E a Cris chega em casa, de vez em quando, com um presentinho assim. Nunca na vida, nunca. Não, mas aí eu chego... Aí tem mas o Dan chega com presentes pra mim, tá? Eu preciso dizer, às vezes presentes personalizados, que as meninas mandam pra mim. Que elas chegam e falam assim... A Cris separou essa caneca do Pode Educar pra você hoje, tá bom? Pois é, eu só vim por conta dessa caneca. Mas aí tem gente que chega e fala, professor, eu trouxe aqui pra sua esposa. E tem muitos que já sabem, não, é pra Cris. Olha. Agora assim, oxi. Pelo nome, né? E aí tem muita gente que dá vontade de dizer, e pra mim? Ué, e trouxe só pra Cris? ela? Pra Cris. Entrega pra ela. Eu falei, gente, tá bom, eu vou entregar.
colete de tricô, vocês não têm noção. O ano passado eu estava sentindo tanto frio, aí uma aluna do Dan estava aprendendo a fazer tricô, eu falei, fala para ela que eu quero um colete. Recebi o colete, menos de uma semana depois. Aí comprei umas lãs para eu mesma fazer pelo menos uns cachecóis para os meninos. Nunca fiz, tá? O tempo tá nunca esperando deixou. ganhada. Não, aí o que eu fiz? Eu falei, Dan, pergunta pra Eliette se eu mandar as lãs, se ela faz pra mim. Ele já levou as lãs. Daqui a pouco eu recebo o meu colete. Daqui a pouco tudo recebe o coletezinho. Ó, cadê o Tchau. colete da Cris, Eliette? Pro inverno de 2023. Então, assim, gente, é muito mimo, é muito amor, sabe? Assim, você vê de fato esse amor concretizado. E é um amor que ele é mútuo, porque o Dan tem hora que fala delas que parece assim, que elas estão lá dentro de casas, sentada no sofá da nossa casa e a gente está ali tomando um café. É uma troca muito bacana, É uma troca muito eu bacana. me lembro, eu morava em determinado local em Taguatinga que tinha aquela questão da dança, que é dança em pares, né? Acho que era segunda-feira, que é um dia... A gente pensa, depois de domingo, final de semana, é um dia meio morto. E era um dia que superlotava um salão lá perto com o pessoal idoso. Devia ser um grupo, sei lá, com mais de 80 pessoas. E eles iam arrumadinhos, né? Um projeto social. Eles iam arrumadinhos, as meninas todas produzidas com vestido e tal, laço no cabelo, flor, maquiadas. E eles também todos na pompa, né, de camisa, bonitinho para dentro, com cinto, sapato para dançar. E assim, acho que era tudo, né, dança de salão, forró, enfim, sertanejo, tudo que rolava. E tem isso também lá com vocês, né? Acho que a sua atividade específica, você fica na musculação, é isso? Ginástica? Hoje natação, 6 horas da manhã, lembrei. Natação, 6 horas da manhã. Pois é. Minha área de atuação hoje está sendo a natação, a hidroginástica, o alongamento, a ginástica localizada e a musculação. Poxa, não tem mais nada para ninguém. Não, Frank, deixa eu te contar uma coisa. Ainda tem assim, o alongamento não é qualquer alongamento. É o alongamento. Não, ele faz o alongamento, assim, acho que o alongamento dura 10 minutos e depois ele faz um momento com as meninas que é onde elas piram, sabe? Que é o momento delas relaxarem, de meditação. Então, às vezes, faz fila e ele chega assim, nossa, hoje tantas meninas quiseram assistir a minha aula e não tinha ficha para todo mundo. Diz que é uma guerra. É o popular. É o popular no alongamento. O que acontece? Eu fui vendo que cada vez mais assim, tinha muita gente que chegava e tinha alguma demanda ali, não da questão física, mas da questão muito de emocional, né? Isso bem antes da pandemia eu via muito isso, aí eu comecei a fazer o seguinte, não, vamos alongar? Então vamos alongar. Então vamos relaxar depois. E para prolongar o efeito do alongamento, da pessoa ficar mais relaxada, eu comecei a contar umas historinhas, um momento de reflexão e tal. Para quê? Para que, não, gente, você quer fazer o alongamento, você quer ter uma qualidade de vida melhor, a gente tem que trabalhar o físico. Mas e o psicológico e emocional? Como é que tá? Não adianta nada você vir fazer atividade física, faz um alongamento, sai daqui toda relaxada, postura melhor, chega em casa, aí encolhe de novo, encurta a musculatura, fica estressada, fica ali toda tensa, e não adianta. De mim? Não, amor. O que? Aqui, qualquer coincidência, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cris, você é aluna dele? Não. Por isso. Você já é idosa. Mas ela ouve as histórias, ela ouve as historinhas. Um mês sem andar, Pedro. Eu fiz aula com o Dan um dia. Eu falei pra ele que nunca mais ele vai fazer isso Você comigo. tá perdendo pra Dona Maria. Eu já paguei personal, mas com ele eu não malho mais. Olha a propaganda que você está fazendo. Casa de ferreiro, espeto de pau. Não, mas eu acho que ele quis mostrar tanto que ele sabia o que ele estava fazendo, que eu fiquei um mês. Gente, eu sentava, xingava o Dan. Eu levantava, xingava dobrado. Dan, nesse caso, a culpa é do professor ou da aluna? Explica. Olha, do professor sempre. Vamos mudar de assunto? Né? Isso pode ser meio comprometedor, né? Mas é a questão, assim, que eu fui modelando minhas aulas, né?
voltando aqui um pouquinho às aulas, de acordo com o público. Eu tenho uma aula hoje de ginástica localizada, 7 horas da manhã. Beijo, meninas. Terça e quinta. Nossa, é tipo assim, é um exercício e uma risada. É um exercício, uma risada. Porque formou um grupo, né? Que a gente chama ele de MGL. Porque onde... professor, um dia a Eliette, né? A minha aluninha lá é a líder do... professor, isso aqui tá parecendo uma milícia. Eu falei, pois é, vamos colocar o nome do grupo, do WhatsApp, MGL. MGL, eu falei, pois é, a milícia da ginástica localizada. Pronto! Aí tem uma lá que ela... cada flexão que ela faz é uma reclamação que ela faz. Ela tá fazendo um abdominal, ela deita, bora lá, gente, vamos começar. Ela, ai meu Deus do céu. Aí deita de novo. Aí 2, eita que hoje eu morro. É assim, aí eu falo, gente, olha lá, ó, é uma flexão e uma gemida. Cada movimento, né? Aí tem outra que ela adora o colchonete. Aí quando ela chega assim, professor, tem colchonete hoje, né? Eu falei, tem. Aí ela coloca o colchonete, leva a toalhinha, espicha a toalhinha assim. Ai, foi o amor doido, né? No colchonete. Aí ela vai e tal, faz o exercício em pé, aí daqui a pouco ela vai sentar. Não é pra sentar agora nela. Não, professor, é porque eu não sou obrigado a ficar em pé esperando, não. Deixa eu deitar no meu colchonete. Descanso. Aí assim, a gente vai criando ali algumas situações nas aulas que aí eu costumo fazer o seguinte, com cada aluno, isso eu falo geralmente também para os estagiários que estão ali, você trata o seu aluno como fosse alguém da sua família. Se você vê lá um senhor idoso, você pensa, não, ele podia ser meu pai, ou ele podia ser meu tio, meu avô. Então eu vou ver como que eu trato o meu avô. Como que eu trato a pessoa mais ou menos daquela faixa etária. Que aí você vai começando a criar ali um vínculo com o aluno, que o aluno fala assim, nossa, esse atendimento parece que, tipo assim, quem estava me atendendo era alguém que eu conhecia, né? Era um parente, alguma coisa assim. Eu falo muito isso, ó. Veja no aluno que você está lidando ali, alguém que você gosta. Mais ou menos ali da mesma idade, ali, que você vai vendo ali. E o idoso, você falou da dança, né? Uhum. Tem muita gente que pensa, não, o idoso ele vai lá para academia, depois ele senta lá no sofá, vai dormir. Tem um grupo lá, que aí vira e mexe, tem um senhorzinho que chega, ele é carioca, né? Aí, não, professor, porque eu vou ali, hoje tem seresta, não sei aonde. Olha tem, só. aí domingo tem a seresta Churrasco. lá no outro clube. Outro e point. Depois, tal, e de tarde, não sei o que, coisa. Aí eu fico olhando esse menino, ele tá com a vida mais agitada que eu. Do que a gente. Rapaz, aí não, porque vai eu e minha senhora. Vai eu e minha senhora lá, tal coisa. E eles fazem, tem hora que lá tem um grupo, né, que é só de idosos. Só de idosos. Aí de vez ou outra eu tô saindo assim, aí tá aquele monte de senhorinha toda bonitinha e tal. Aí eu paro assim, olho pra elas. Quem deixou? Vocês estão indo pra onde? Professor, hoje a gente vai passear lá em Taguatinga. A gente vai passear lá no Guará. Hoje tem bingo no Gama. Eu falei, gente. Rapaz, olha só. E ninguém me convidou. A vida social agitada. Aí elas ficam ali e tal. E tipo assim, a atividade física ali pra elas já foi muito mais além. Elas se conheceram ali, aí foram, não, um indicou o grupo, aí leva o grupo pra lá, aí elas saem, aí depois, né? Então tem toda uma interação. E eu sempre falo, gente, o público idoso, ele é um público muito difícil de ser trabalhado. Porque se você fala assim, a senhora não pode fazer isso. Eu tenho idade de ser sua mãe. Aí você olha assim, porque uma criança, você fala assim, você não vai fazer isso. Tá bom, tio, eu não vou. Agora, o senhor, a senhora, tal, eles têm um assim, tipo assim, o que esse garoto tá falando comigo? Tem idade de ser meu filho. Então, assim, você tem que ter todo um trabalho. Eu falo assim, e o principal é o quê? Paciência. Paciência, eu falo muito. Do jeito que você começa a conversa, você tem que terminar. Teve uma vez, chegou um senhorzinho lá, meu filho, eu esqueci meu atestado venceu, eu já renovei, só que o atestado ficou lá em casa. Aí eu olhei para ele, seu menino,
infelizmente, só não pode entrar na academia. Aí ele, eu não tô falando pra você que eu tô com atestado, mas só com atestado tá lá em casa. Senhor, se fosse a carteirinha tivesse vencida, a gente ia lá dar um jeito rapidinho. Se fosse outra coisa, mas o atestado não tem como. Aí ele, você não vai me deixar entrar? Aí eu olhei pra ele assim e falei, infelizmente não. Do jeito que eu comecei, eu terminei. Aí ele jogou a carteirinha no balcão, saiu xingando. Aí beleza. Aí no dia seguinte, eu chego na academia, quem é a primeira pessoa que eu encontro na minha frente era o senhorzinho do outro dia. Aí ele olhou assim pra mim. Eu, oh, meu Deus. Mal começou o dia, ele já vai criar confusão comigo. Aí ele olhou assim, bom dia. Eu, bom dia, senhor, tudo bem? Ele, olha, eu quero te pedir desculpa. Nossa, ontem eu estava muito nervoso. Eu estava muito irritado porque deu um problema lá em casa, depois eu vim aqui e deu problema aqui, ó. Você me desculpa, tá? Você me desculpa. Não, tudo bem, tranquilo. É só porque o senhor não podia entrar sem o atestado. Aí agora se eu pego ali e faço assim, ele se irritou, ele se exaltou, e eu pego e exalto também e faço assim, o senhor não sabe ler não? Que não pode entrar sem atestado, o senhor tá ficando doido, tá? Vai embora. Ele ia chegar, ia pegar, ia lá no meu supervisor, lá na minha gerente, e falar assim, o professor me distratou. Então assim, a gente tem que controlar, eu tenho que falar assim, não, peraí. É um o principal, jogo de cintura, né? o principal é vocês, não, peraí, paciência. Ô Dan, você toca aí num ponto que é o que a gente fala muito, eu acho que é muito característico do ser professor, o se alimentar, e isso é pesado, não deveria ser exatamente, mas a gente se alimenta mais dessa conexão com, né, os nossos alunos, estudantes, do que propriamente dos nossos salários, né? Não era para ser assim, isso tem que mudar, inclusive. Mas, de verdade, quem vai para a área da educação, quem vem, é porque aposta nisso, nessa coisa de como tratar o outro, como, na verdade, o que eu vou preparar, né, para levar ali nessa aula. Tudo isso que você relatou aí, eu faço um estudo, que é o que a gente chama de diagnóstico, né? Eu entendo o meu público, eu conheço, e nessa troca, conversando, ouvindo, a gente vai pegando ali as potencialidades, as fragilidades, vendo o que a gente precisa, né, levar. E essa troca é o que nos alimenta mesmo, né? Assim, porque o resultado da educação é muito imediato. E isso vai para a área de educação física, mesmo na parte de academia, que é onde você está atuando, porque a recíproca é muito verdadeira. Se você tem algo sendo entregue com qualidade, se você se do outro lado público, né, que são os alunos, sentem que você está preocupado em oferecer qualidade, se você olha no olho deles, se você se preocupa com exatamente como eles estão se sentindo ali, essa troca nos alimenta muito porque, enfim, ela vai e volta, né? Então é isso, os presentes não são à toa, né? O lembrar da sua família significa que lembram também que você também é um ser humano ali, não apenas a figura do professor. Que existe afeto nessa relação. Existe afeto. Então, assim, a gente tem discutido muito isso aqui nessa mesa, né, do Pode Educar Brasil, sobre essa coisa de vincular mesmo, de criar relações positivas, verdadeiras, né, porque nenhum trabalho se desenvolve, nenhuma relação se desenvolve só na base técnica, né? Aqui a gente veio para fazer o Pode Educar Brasil, e, enfim, isso não vai ter vida, né, longa. E na sala de aula, lá na academia, é a mesma coisa, né, Cris, que a gente tanto fala. Construir afetos. Então, o ambiente ele se torna agradável dependendo também da construção que é feita, que é levada todos os dias pelo professor. Então, com certeza, para quem já passou uma vida, tem muita experiência, vai ali buscando não só o resultado físico, né, a melhoria da sua condição física, como é o idoso, é o caso do idoso, mas também a socialização, e quando ele chega lá e encontra, mesmo que ele vá nervoso, alguém que o trata com educação, né, que não devolve na mesma moeda, isso com certeza é muito verdadeiro, né? Então,
Eu acho que é o resultado de algo bem pensado, bem planejado, que o que eu disse, é inerente ao professor, né? Se preocupar com essa entrega o tempo inteiro, né? Então, muito bacana. Eu acho que as suas alunas, os seus alunos, eles vão levar mais presentes, mais lanches, né? À medida que você for se preocupando sempre com o que você está oferecendo. E isso, desculpa, amor, isso é interessante, Frank, porque não diz respeito de quem é o profissional, diz respeito de quem você é, né? Enquanto um sujeito integral. Quem é você? Exato. Quais são as conexões que você consegue gerar com aqueles que estão ali no dia a dia com você? E eu acho que tudo que eu tenho aprendido com o Dan, esses anos todos trabalhando com idosos, é isso, é sobre gerar conexões. E eu tenho levado isso para a sala de aula, né? E para os meus relacionamentos na escola. Sim. Porque eu sempre fui a professora antipática, né? Não. Que não mantinha... não, sou até hoje, né? Porque mas você não conheceu ela, né? Mas melhorei muito, assim, essa questão de relacionamentos interpessoais no trabalho. Isso em mim melhorou muito inspirado no Dan, inspirado nas conversas que nós temos. Sim. E isso é bom, Cris, para que outros professores que se enxergam dessa maneira e saberem que podem mudar, né? E aqueles que têm orgulho de ser assim, porque infelizmente na nossa profissão tem professores que se orgulham de serem antipáticos, os alunos não gostarem deles, né? De entrar na sala e todo mundo tá com aquela cara assim, prestando atenção, mas realmente não ligando ali. Tem professor que se orgulha disso, mas a gente percebe que não é assim o caminho da educação que realmente leva ao aprendizado, né? E que há chance de mudar. No século XX, né? Isso fazia sucesso mesmo. Talvez fizesse, né? A gente nem sabe se né? fazia, né? Porque virou o século XXI. Será que ainda faz sucesso esse sujeito que se põe como antipático, que quer ter esse título de ser aquele que tem o prazer em reprovar, né? Infelizmente tem professores que têm prazer. A pior prova, né? A prova mais difícil. Principalmente nós de exatas, né? Infelizmente. Terminou o bimestre, o trimestre, o semestre, eu reprovei 70%, 90%. Isso pode ter sido um título valoroso em um momento muito antigo da nossa educação, né? Mas e que hoje não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Não faz. E antes é aquilo, nunca fez sentido, né? A questão é que realmente isso já foi algo cultural, mas que é preciso que a gente entenda que com os estudos que temos hoje, né, com toda a parte do avanço da psicologia, né, das técnicas educacionais, assim como o médico ele está a todo tempo se reinventando, nós professores também, né? Precisamos estudar sobre isso. O professor em si, eu levo muito isso, ele tem que ser um ser de transformação. Com certeza. Ser um ser de transformação. Eu não consigo, muito do que eu faço ali, nas aulas ali, o atendimento com meus alunos, eu levo... eu falo muito pro pessoal que está começando mesmo, né? Que a gente tem os estagiários e fala, gente, vocês têm que fazer o diferencial. Sim. O diferencial. O professor que chega ali e dá uma aula de natação, todo professor vai dar. É a mesma coisa, é o mesmo nado, você tem que ter um diferencial na sua aula. Isso que eu criei, tem a aula de local lá das 7 horas, é um pouco diferente, eu criei uma estrutura para elas ali toda diferente das outras aulas. Tem outra aula que não é igual. O alongamento, mesma coisa. Eu criei um sistema ali para elas que é atrativo, que é diferente, que ela vai lá, professor, eu adoro vir aqui, adoro fazer o alongamento. Mas as suas historinhas... eu fico esperando para ver o que o senhor vai falar. Bacana, Dan, você falou já da história pela segunda vez. E assim, nós temos trabalhado com muitos professores e o fato de levar atividade física, que é, por exemplo, aquele exercício de respiração, né? Gente, são 15 horas, o sol está pipocando, salas de aula geralmente que não tem ar-condicionado, não tem nem ventilador, né, uma estrutura ruim. A gente está derretendo. Todos derretendo ali, inclusive o próprio professor. E tem gente enchendo o quadro, mandando o menino fazer silêncio e copiar que ele vai explicar. Enfim, você parar ali é uma coisa de inteligência até, né?
Vamos ficar, sei lá, vamos sentar, coluna erecta, né? Vamos respirar, inspirar, enfim. Vamos fazer um exercício para prestar atenção nisso, para ver se a gente muda o foco, né? Então, coisas bem pequenas, até a questão de arte, né? De música, de contar uma história. A contação de história pode ser uma história que você levou lá no início da aula, no final, né? Ao longo da aula, uma anedota, uma piadinha, mas isso faz uma conexão imensa, né? É uma expertise tremenda um professor de educação física dizer que faz uso desse recurso. Porque muitos de nós na educação temos dúvida de como que nós podemos... esse negócio de música é para o professor de português, né? Que poema, isso é loucura. Como que eu vou usar, como que eu vou parar para fazer uma atividade física ao longo da minha aula de geografia, de matemática, de física, seja qual for. Mas é possível, né? É bem possível. Eu vejo como, assim, são ferramentas que você tem. Exato. Eu tenho a minha ferramenta, que é a atividade física em si, mas eu tenho outras formas ali que eu posso atrair o aluno e não vai ficar aquela coisa, tipo, ginástica localizada. Aí vai falar assim, não, vou fazer esse exercício. Esse exercício é mais pesado. Vai doer mais? Vai. Então, o que eu vou fazer no descanso? Eu posso conversar ali um pouquinho. Aí eu brinco, tal, conto a piadinha, tal, falo de alguém ali que tá... Hoje eu falei assim, teve um dia que eu falei, gente, aí passei o exercício pesado, e ela falou, gente, eu vou trazer uma câmera e vou filmar a cara de cada um. Aí você vai, professor? Eu falei, pois é, que aí vai ser aquele filme, A Bela Virando a Fera. Porque começa todo mundo, tá gostosinho, nossa, tá bom, daqui a pouco... Eu falei, pronto. Aí elas começam a rir e tal, aí eu falei, bora lá, vamos lá, pra próxima série. Aí muitas vezes ela esqueceu que ela tava com dor e tal, muitas vezes ela relaxou, né? Aí ela consegue fazer outra série de uma forma melhor. E passa a semana toda lembrando de você. Pois é, você fideliza o público. Tem aula que eu falo assim, gente, pelo menos para mais uma mulher tá pensando em mim amanhã. Ô, Dan, e a Cris usou uma palavra agora que é isso. Na educação a gente precisa fazer isso que você disse, fidelizar o público. Não é obrigado, né, numa turma, sei lá, de 5, 10 ou 40, que todos nos amem. A gente sempre fala isso com o estudante. Mas é a questão do respeito e tal. E isso a gente não impõe, de verdade, nem o respeito, né? E muito menos o gostar. Mas, assim, se eu levo para minha aula e você não deixa de cumprir seu planejamento dentro da educação física... E nem deixa de ser autoridade. E nem deixa de ser autoridade porque você, sei lá, deu uma reboladinha lá, diferente, né? Assim, tem muitas vezes que, tipo assim, a gente tem que quebrar a barreira. Isso. Porque muitas vezes chega lá, não, professor, eita fé, aí na sala de aula, né, um exemplo, Sim. Nossa, o professor tá ali, se eu mexer errado aqui, ele vai brigar comigo. Aí muitas vezes tem que quebrar, não, gente, eu não tô aqui para brigar com ninguém, eu tô aqui para ensinar vocês a matéria, né, eu tô aqui para fazer isso. Então, assim, muitas vezes tem aquela barreira, aí na hora que você mostra para o seu aluno que você, não, eu sou igual a você, eu sei um pouquinho mais, mas eu sou igual, então vamos aprender aqui, né, aqui, ó, isso aqui é legal, né, por mais que eu não ache matemática muito legal, mas isso é questão de inteligências diferentes, né? Múltiplas, que será assuntos de episódios futuros, hein? Fiquem ligados, não pode educar. Então, aquela coisa, muitas vezes, assim, quebrar a barreira e falar assim, não, peraí, então, né, eu posso conversar com o meu professor ali e sugerir para ele alguma coisa. Ele também é gente, ele não é, né? Sim. Tal, ele não é um carrasco também, que vai ficar a pessoa mês dolorida. Quase todo episódio eu falo aqui do poema do Paulo Freire, né, que se chama A Escola, e que lá fala, o professor é gente, o coordenador é gente, até o diretor é gente, enfim, o aluno é gente, porque é isso, a realidade é que mesmo que nós estejamos numa posição de gestor ali daquele espaço, daquela turma, nós também temos história, e aí você, voltando lá ainda no contar história, isso hoje é muito dito também, que contar história, e principalmente se for um pedacinho da sua história, né, sua mesma pessoa, ou professor. É por isso que elas conhecem o João. Isso conecta demais, né? A Cris, né, do presente, você sabe quem é. A Cris. Dan, você usou um termo que eu acho muito interessante e que nós da educação, muitas das vezes não usamos, que é fidelizar. Se a gente for fazer qualquer curso de vendas,
A palavra fidelização, ela está naquele curso, na metodologia, né? Você só vende de novo se você fidelizar. E nossos alunos são nossos clientes, a gente precisa entender com isso. Com certeza. E eu acho que é onde mora o seu diferencial, que deveria ser de todos nós professores, é que a sua aula, quando ela é uma aula eletiva, o professor sente a necessidade de ser agradável, porque você depende que os alunos queiram estar ali na aula. Agora, quando nós estamos numa sala de aula que os alunos são, entre aspas, obrigados a estar ali, a gente muitas das vezes não tem esse mesmo pensamento. Por que eu vou trazer uma aula interessante se meu aluno vai ser obrigado a estar aqui amanhã de novo? E aí é onde a gente pega, onde a gente é profissional. Mas eu vou te responder uma coisa. Você sabe qual é a diferença disso? É ser gente. Com certeza. Ser gente é, sem dúvida, a diferença para tudo isso. Né? Não é que o aluno seja meu cliente, porque não é essa. A nossa função não é vender educação. Né? Promover. Promover. Né, então, são coisas diferentes. A gente está ali para promover aprendizagens. E eu ensino ao meu estudante ao mesmo tempo em que eu aprendo coisas com ele. Então, estar em sala de aula é efetivar trocas, né? Efetuar trocas o tempo inteiro. E nós precisamos, como professores, precisamos nos ver como sujeitos que promovem essas trocas, que fazem essas pontes, né? A gente não pode jamais se colocar ali como um objeto que atrapalhe a comunicação. A gente precisa ser ponte e jamais ser muro. Sim. Ele precisa estar satisfeito, né, com aquela aula. Agora, Mas é mais do que satisfazer, Pedro. É isso que eu quero assim, é isso que eu quero deixar claro. É muito mais do que satisfazer. É fazer aquilo para o que nós fomos preparados a fazer, a educação de fato. E o Dan até agora não falou, mas eu vou dizer que a gente não deixa ele falar, né? A empresa que ele trabalha, que é o SESC, né, do Distrito Federal, ele não falou, mas eu falo, tá? Porque um abraço, inclusive, né, para todos os amigos do SESC. Uma coisa que eu sei que tem lá, que funciona muito bem, e que é uma batalha nossa, né? Eu e a Cris há muito tempo trabalhamos com essa coisa do estudar, formar-se constantemente e do planejar. Vocês têm um planejamento, as aulas são de dança, de ginástica, de natação, enfim, na área, né, da educação física, mas existe um planejamento. Há uma preocupação em oferecer algo que foi pensado, que foi preparado, que foi, de fato, teve um olhar carinhoso, né? Como você disse, eu conheço meu público, então eu pensei, se tem aquela problemática na aula, aquela problemática no sentido de eu percebi algo, né, que precisa ser resolvido, então eu vou levar tal proposta para resolver aquela situação. Com certeza. E isso é talvez o grande diferencial para a gente atingir o que a Cris estava conversando com o Pedro, né, que é fazer de verdade uma promoção, né, dessa relação de ensinar e aprender entre si com os estudantes. E lá, como que é para vocês essa coisa do planejar? Ela é de verdade, como eu estou falando. Eu sei que vocês fazem, mas como que isso acontece? Com que frequência vocês são cobrados sobre isso? E depois de tanto tempo, na mesma instituição, você usa aquele mesmo caderninho de plano de aula lá de 1910? Critica-se muito isso hoje na educação. A gente tem todo um planejamento, né? Assim, a gente tem planos, grupos de estudo, né? E a gente faz, não, peraí, a gente divide a equipe, né, em grupos, e faz, não, o grupo ficou responsável por falar sobre a natação. Então ali a gente vai estudando, né? O pessoal explica lá o procedimento e tal, e a gente vai discutindo sobre aquilo, né? Mas não é uma coisa engessada. Tipo, vou fazer meu plano de aula aqui, meu plano de curso, que a gente tem também, né? O plano de curso de natação, de ida e tal, a gente tem todo um planejamento. Perfeito. E a gente plano de curso, Dan, desculpa para quem está nos assistindo, esse plano de curso para vocês lá, ele é o quê? Semestral, anual? Como funciona? Que é um plano maior, não é isso? É um plano maior, esse seria um plano anual. E a gente vai fazendo os planos de aula, né? Ali para cada aula, a gente vai fazendo um planejamento. Certo. E tem assim, mas aquele planejamento ali, peraí, eu pego, tal dia eu vou dar essa aula aqui, né? Aula X, vamos dizer assim. Mas aí chega um aluno que ele fala assim,
ixi, esse aluno aqui, ele não consegue fazer tal exercício, ele não consegue, então peraí, então vamos adaptar o meu planejamento para que eu atenda aquele aluno também. E o principal é eu atender aquele aluno e ele não se sentir excluído do grupo. Mas não, vou passar um treino aqui, um exercício, uma atividade que todo mundo consiga fazer. E eu sempre falo na minha aula, gente, faz até o seu limite. Faz o que você consegue. Se eu não consigo levantar o braço todo, eu levanto o braço só um pouco. Não tem problema. Começa a fazer o exercício, que depois, com o tempo, você vai aprimorando. É que nem na natação. O aluno entrou hoje, eu não vou querer que ele bata a perna igual Nado borboleta. o Michael Phelps. Vai fazer a pernada de crawl. Eu não quero que ele faça a pernada perfeita. Eu quero que ele bata a perna e saia do lugar. Ah, professor, tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo. Por quê? Você já teve o deslocamento. Você já teve ali um processo ali melhor. Então, aquela coisa. E tem... Aí eu tô querendo falar um negócio aqui que o Pedro falou ali sobre vendas, né? Um dia eu tava vendo que falou assim, gente, uma marca de chocolate. Beleza, tem muitos... Pensa aí numa marca de chocolate famosa. Tem muitos que vendem chocolate. Mas aí tem uma marca, tem aquela loja ali, ela coloca um casal de namorados, ela coloca ali o pai dando de presente para a filha. Então, para fazer uma relação de que, esse chocolate aqui vai promover uma experiência emocional ali com uma união da família e tal, né? Na minha profissão, o que eu faço? Falei, gente, atividade física dói. Dói. Não vou mentir. Eu falo para as meninas, gente, ninguém está enganado aqui. Eu não falei que não ia doer, não. Mas o que eu tento promover? O depois. O resultado que aquilo vai trazer. Eu vou estar mais disposto, eu vou ter um sono melhor, eu vou conseguir fazer minhas atividades do dia a dia de uma forma melhor. E ainda tem a parte social, que aí eu incluo isso no meio, que aí ela fala assim, não, eu vou para academia. Eu não estou muito afim, não. Não, mas quando eu chegar lá, eu vou ter minha amiga que eu converso com ela, o professor vai dar uma aula lá mais divertida, eu vou ver a reflexão que ele vai fazer no final do alongamento, e é isso que atrai. Porque tem muita gente que chega lá, nossa, professor, hoje eu estou ruim, mas eu vim para cá, não sei porquê. Eu falei, ainda bem, você está de parabéns, porque você veio. Agora pensa os quantos que pensou do mesmo jeito que você e está deitado na cama dormindo agora. E vai sair melhor, né, nessa aula. Vai sair muito melhor. Porque tem gente que chega lá tão assim que... Aí chega, não, professor. Agora eu tô outra pessoa. Por quê? Uma das minhas falas lá no alongamento, né? Fala, gente, se você tá de mau humor, se você tá mal-humorado ali, num dia que você fala assim, nossa, não tá legal, procura alguma coisa que você gosta de fazer. Vai conversar com alguém, vai ouvir sua música que você gosta, vai ler um livro. Ou senão você para ali, senta ali, fecha o seu olho, viaja aí na sua imaginação para o lugar mais bonito que você já foi. Para quê? Para você trazer aquelas emoções, aquele sentimento. Quando você tem uma lembrança boa, você traz tudo aquilo que você viveu ali, para aquele momento. Né? Traz para aquele momento ali. Que aí você vai ver assim, nossa, minha vida é tão boa e eu estou aqui de mau humor, por quê? Aí eu falo isso aí, professor, não, você falou pra... Aí tem uma senhorinha lá, que ela fala assim, não, professor, tudo que você fala, você tá falando pra mim, é? Aí eu falo, Cidinha, mas eu falo pra todo mundo. Ela, não, porque, nossa, parece que você tá falando pra mim. E outra coisa também, que é, assim, um detalhe mínimo, né? É chamar a pessoa pelo nome. Perfeito. Aí teve um dia que a Cidinha, ela tava lá sentadinha lá, ela... Professor, bom dia, professor. Bom dia, Cidinha. Ela olhou assim pra mim. Eu falei, o que foi, Cidinha? Você sabe meu nome? A mesma reação de criança. Aí, tipo assim, ela olhou assim, parecia que tinha visto assim um galã de novela na frente dela. Aí ela olhou, nossa, você sabe meu nome. Professor. Eu falei, Cidinha. Aí, tipo, você saber o nome do aluno. Muitas vezes faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque... Eu me lembro que trabalhando no ensino médio, nós tínhamos uma professora de física que ela
levava para a sala o barbante e os papéis, e os alunos só podiam assistir a aula dela se tivessem com o nome. Não era a primeira aula, que geralmente muita gente faz isso no primeiro dia de aula, né? Era qualquer aula dela, porque ela falava, eu tenho 8 turmas, 7, sei lá, e eu não vou memorizar o nome de todo mundo até dezembro, então eu preciso disso. E ela era muito criticada, né? O menino que no dia esqueceu o crachá, e aquela confusão, e mandava para a direção. E existe uma crítica muito grande, mas eu achava perfeito, porque desde que eu iniciei na educação, eu acho essas coisas malucas perfeitas, né? E hoje elas estão sendo reconhecidas como importantes, inclusive essa do nome. Né? A gente acha, e é muito bom fazer esse paralelo entre a sua experiência com os idosos e a questão da educação infantil, né? Dos primeiros anos, como a Maria agora está na escola, vivenciando isso. Às vezes a gente pensa que música, atividade física, olhar no olho, falar pelo nome, são coisas para a educação infantil, né? Mas muitos colegas mesmo acabam, por exemplo, fazendo lá nos anos finais, de 6º ao 9º ano, eu digo que é fazer uma tragédia com a educação, que é você tentar pôr o ensino médio lá na ponta, aqui, inclusive escolhendo títulos de livros que não são apropriados, forçando o menino, né? Não, isso daí você precisa fazer prova, sim, de certo e errado, de preencher gabarito, porque você vai usar isso, gente. Vai usar isso quando? Quando ele tiver 18, 20 anos, 17, para passar no Enem? Se ele quiser. Né? Se for uma escolha dele. Então, assim, eu penso que a gente vai trocando as coisas, sendo que tem que ser o contrário. Se lá, né, na atividade física, a pessoa já com mais de 50, 60, 70 anos, se sentem bem sendo chamadas pelo nome, se elas se sentem bem ouvindo uma anedota, uma piada, uma história, se elas se sentem bem com música, é porque isso faz bem para qualquer ser humano, né, em qualquer fase. E a questão de você falar de olhar, né, Sim. no olho, que aí tipo, tem muitas vezes que quando você não está 100% confiante do que você está falando, você não olha no olho. Verdade. Você tende a ficar assim, não, mas é porque... Principalmente quando é mentira, você, não, é porque eu não fiz o trabalho, porque, professor, porque... E tá procurando ali alguma coisa. Não, ele não vai olhar no meu olho. Pela tangente. Porque se ele olhar no meu olho, ele vai saber que eu tô mentindo. É isso. Então eu falo muito também lá assim, gente, se eu não sei uma resposta, eu vou falar assim, não sei. O aluno chega, professor, por que não sei o que, que eu li em tal lugar? Eu falei, não sei. Mas peraí, eu vou procurar lá, saber, e depois eu te falo. Eu falo assim, é muito mais importante do que eu ficar lá assim, não, eu acho que é porque pela convergência da Lua, eu acho que por isso se deu, por conta não sei o quê. Aí o aluno vai olhar para mim e fala assim, não, esse professor não sabe de nada. Enrolou, não me disse nada. Enrolou e não falou nada. Mas se eu falar assim, eu vou trazer para você porque eu não sei, eu falo, não, então beleza, o professor falou, ele admitiu que ele não sabe, mas que ele vai procurar a resposta para mim. Então ele já tem não, beleza, ele mostra a sua fraqueza, né? Mas ele mostra também que ele se garante no que ele está falando. Ele fala, eu não sei. É uma outra pérola, são as pérolas do Dan, né? Porque, Dan... Vai ser corte isso daí, as pérolas do Dan. Porque a gente não precisa saber tudo mesmo. E hoje muito dito sobre isso, que assim, por muito tempo... por isso, talvez, aquela aula em que... aquela prova em que eu tinha gosto de fazer questões difíceis para ninguém responder... Enfim, isso está tão em desuso que vai justamente bem em relação a isso que você está dizendo, porque eu preciso mostrar que eu sou ser humano, que eu também, como professor, não domino todo esse conhecimento, que de repente eu tenho ali como apertar um botão na internet e ter aquele conhecimento X ou Y, né, bem à mão, mas que não é isso o mais importante também, né? Quanto mais conhecimento, melhor, bacana. Mas o professor é esse sujeito também vulnerável, e inclusive sobre a sua própria disciplina ele pode não dominar tudo, né? E está tudo certo. Então, quando você admite isso, e você leva isso de uma forma muito natural, mostrando, eu não sei, esse caso de crase aí, eu, professora de português, não consigo responder. Está tudo certo, não morreu ninguém. Por quê? Porque numa relação de confiança,
em que você costuma, né, acostuma a turma a trocar assim com você essa verdade, eles vão... É o currículo oculto, né? Você É o está currículo mostrando oculto. a humanidade para o aluno que ninguém é obrigado a saber tudo. Então, quando ele não souber também, está tudo bem. Tá O importante é ele ir atrás do conhecimento. E né? isso mostra muito assim, fala, não, eu posso confiar nele. Isso, Eu posso confiar no confiança. professor porque se ele não souber, ele não vai ficar inventando história. Ele não vai me enrolar. Ele vai me passar a informação correta. Que ele me falar. Ele vai me passar ali o exercício correto que eu tenho que fazer para aquele ou para esse tipo de musculatura, né? No meu caso. E você sabe que tem gente que não assume a função de professor com esse medo, né? Nossa, se eu chegar lá, eu vou me tremer todinho, porque eles podem me perguntar algo que eu não vou conseguir responder. E não é isso mais hoje, o Leandro Carnal até fala disso, né? Que a gente, às vezes, nada de braçada naquela área que a gente se formou para aquilo, estudou para aquilo, né? E, enfim, falar sobre isso para mim é muito natural. Porém, para ser professor, a gente está aqui hoje com um professor completo, né? A gente consegue perceber que o mais importante é você ter cuidado com o outro, né? Ter cuidado com quem você está trabalhando. Chamar pelo nome, se preocupar com os sentimentos dele também, porque de repente naquele momento ele não está bem para aprender e está tudo certo, né? Então, a área específica que a gente estudou para, né, saber sobre ela, é muito importante que a gente estude mais, leia mais, domine mais, sempre. Porém, para ser professor, hoje você deu um show aqui, né, está dando, de mostrar para a gente que mesmo numa atividade tão prática como a educação física, não tem como a gente abandonar essa coisa dos afetos, da emoção, do sentir, né? E eu vejo muito que hoje em dia isso está muito assim, muito forte. Porque tem hora que você tem que aprimorar o seu olhar para ver o aluno e falar assim, não, ele não está bem. Sim. Porque aí você conhece, geralmente, na escola, na academia, tal, você conhece o aluno que você tem. Sim. Então, você conhece ali o comportamento dele. Então, muitas das vezes, eu chego, aí tem um aluno lá que está malhando lá, tal, aí eu chego assim, tá tudo bem? Tal. Não, professor, tá tudo bem. Então, não, é que você tá meio assim. Aí você vai ali, ele começa, aí ele fala, não, professor, por que e tal? Aí ele fala, não, porque eu briguei, porque eu fui mandado embora, tal, não sei o quê. E ele vai desabafando ali. Então, isso também, eu acho que na questão escolar, isso é muito importante, porque o professor olhar e fala, espera aí, Joãozinho, por que você tá desse jeito hoje? Vem aqui, vamos conversar, tal. Que aí muitas vezes o aluno fala assim, poxa, o professor tá me vendo. Porque eu acho que tem muitas vezes assim, tem crianças, tem adolescentes que eles sentem-se invisíveis. Não, o professor tá ali, ele nem tá me vendo, olha um tanto de gente aqui. E aí quando eu acho que mostra esse cuidado de falar assim, não, peraí, o que você tem, tá tudo bem com você e tal, e conversar e parar um pouquinho ali, né, da sua rotina ali, corrida ali, da aula, de uma aula e outra ali, e você para aí conversar, aí você cativa aquele aluno. E você puxa aquele aluno que aí ele vai falar, não, peraí, eu tenho que fazer aqui, eu vou escutar o professor, que ele está falando que é importante, e se tiver alguém do lado, quer dizer que o professor está falando. É daí que nasce o respeito. Mas eu acho, eu lembrei do Pedro agora, em uma situação muito específica. Eu lembro que uma vez tocou o sinal do intervalo e o Pedro voltou para a sala. Quando ele voltou, os alunos dele estavam jogando cartinha. Lembra disso? Lembro. E aí, tava aquele alvoroço, era menino de 6º ano, né? Era Sétimo. Sétimo ano. Ele foi jogar junto, E o né? Pedro foi jogar cartinha junto com os meninos. Nos deu um trabalhão, né, Frank? Sim, porque teve gente que não entendeu a situação, né? Mas assim, é um papel do professor. Naquele momento, adiantava o Pedro brigar, gritar, se exaltar com os meninos? Não, ele falou assim, não, gente, peraí, eu vou perder 2 minutos de aula, eu vou bater cartinha com os meninos, depois eles virão para minha aula de fato, estarão aqui não somente... Poxa, o professor é muito doido, bate cartinha. Exatamente, mas tem a ver com isso, Com né? certeza. A educação é essa troca, inclusive de bater cartinha, tá, Pedro? É verdade. Dan, eu queria te fazer uma pergunta, não é querendo quebrar o clima, mas assim, é algo que como professor... Eu acho que é uma situação que nós, professores da educação básica, talvez não passemos com tanta frequência, graças a Deus, situação muito ruim,
mas que quando acontece, nós ficamos desnorteados. E que talvez por você trabalhar com um público um pouco mais idoso, o público idoso, né, você tenha mais experiência nisso. Eu queria um papo de professor mesmo. Uhum. Quando você passa pela perda de um aluno, né, isso, como que você reage, você como professor mesmo, consigo mesmo, aqui depois de toda essa relação afetiva, porque eu sei que eu já passei por isso, sei que muitos professores que nos assistem também, a turma também fica uma turma totalmente desolada, né? E por você trabalhar com pessoas idosas, talvez isso aconteça com mais frequência, infelizmente. Como você lida com isso? Olha, é uma questão bem, assim, complicada. Né? Porque a gente, quando acontece na educação básica, a turma fica de uma maneira que é irreconhecível depois desse fato. Exatamente. E a gente fica assim, porque nós temos ali uma vivência de todo dia. Todo dia chega lá, oi, tudo bem? Ah, meu filho, tudo bem e tal. E é todo dia, né? A gente tem, assim, a gente fica muito preocupado quando, tipo, peraí, já tem um mês que ele não vem. O que aconteceu? Aí depois a gente vai procurar, tal, a gente já fica meio preocupado, né? Mas já teve várias perdas, né? Mas a gente sente muito. A gente fala assim, nossa, mas assim, é bem complicado. É como se fosse alguém da família. Porque a gente estreita tantos os laços ali, né? Que a gente fala assim, nossa, gente, mas como que foi? E fica naquela preocupação toda, porque assim, é digamos assim, é até difícil de selecionar as palavras, né? Porque é um negócio muito difícil. É um luto, né? É um luto que você passa ali, e assim, é toda a equipe, né? Daquele horário que aquele senhor, aquela senhora ia, né? Aí a gente fica desolado, os alunos também do horário também, né? A gente fica bem assim, triste mesmo, porque assim, fala, cara, mas durante a pandemia vocês mesmo. tiveram perdas assim, nesse momento que estavam à distância, tudo? A gente ficou sabendo depois, no retorno, né? Uhum. No retorno a gente ficou sabendo, o senhor tal, né? Porventura da pandemia, do Covid, faleceu e tal. E a gente falou assim, nossa, gente, é como você fica sem chão. Sim. Porque aí você olha assim e fala assim, a turma também, né? Porque, assim, você volta, né? Principalmente quando retornou, a gente olhava assim, mas cadê o fulano? Cadê o ciclano? Cadê o outro? Aí, aos poucos, foram retornando. Aí, os que não retornavam, o que aconteceu? Não, é porque a Covid e tal, ele pegou Covid, passou mal, e a gente ficava assim, nossa, é uma sensação muito ruim mesmo, que a gente, como eu falei, a gente cria um vínculo. É uma família, né? Um vínculo ali que você fala assim, nossa, mas aí você fica aquele tempo de luto mesmo, assim, de falar assim, poxa vida, como é que pode, né? A situação dessa. Mas a gente meio que inconscientemente, a gente está meio que preparado, digamos assim, entre aspas, né? Mas por conta da linha mesmo, assim, de evolução, né? A faixa etária, A faixa etária e tal. Estatisticamente né? Mas a gente deixa isso de lado. Não vamos pensar nisso. Sim, né? É isso que eu queria. Não vamos pensar nisso. Vamos viver ali o presente, né? Porque respeitar aquele momento de luto, né? Mas tem que seguir, né? Isso. E cada dia assim a gente fala, não, peraí, a gente está triste, tá desse jeito, mas nós temos vários outros alunos aqui também para a gente atender. Então a gente tem que respirar fundo, né? Respira fundo, coloca um sorriso no rosto e vai atender aquele público também que está precisando de você ali, né? A gente tenta dar ali o amparo ali para quem a gente conhece, que era próximo, que era parente, né? A gente tenta dar ali um certo amparo ali, fala assim, não, tal, a gente está aqui, qualquer coisa, se precisar da gente, pode vir conversar com a gente e tal. E a gente fala assim, não, mas a gente tem outros também que dependem da gente, então a gente tem que erguer a cabeça e falar assim, não, vamos bola para frente que o barco, né, não pode parar.
Por causa desse profissional e desse homem aí, que a gente sabe por que a nossa diretora aí está casada, né? E Dan, a gente queria te agradecer muito, viu, pela sua presença. Realmente foi algo assim maravilhoso, um tema fantástico que a gente não havia abordado ainda no Pode Educar. A gente já havia falado de exercício, mas assim com foco no público, né? Da pessoa idosa, realmente foi algo fantástico. E nós sempre gostamos, Dan, e nós temos esse alvo, e agora no final de março finaliza o ciclo, que é apoiar instituições. Nós sabemos que tem várias instituições, né, Frank, inclusive que cuidam e dão amparo para pessoas idosas, que talvez pode ser a próxima, né, que a gente vai apoiar. E nesse momento, você sabe, você está nos acompanhando de perto, nós estamos aí trabalhando, não sei se porque gosta ou porque a Cris te obriga, mas eu sei que está acompanhando a obras... As duas coisas. As duas coisas. O Consolador, né, Frank? Isso. E nós estamos aí finalizando um ciclo. Exatamente. Inclusive, nós estaremos juntos com o pessoal lá do Consolador, encerrando esse ciclo agora, provavelmente aí no início de abril. Então, vamos acentuar a nossa campanha de arrecadação. Vai aparecer aí os contatos, vão aparecer na tela para vocês, para que vocês possam fazer esse direcionamento de doações. Pode ser em dinheiro, via Pix, podem também fazer doações de gêneros alimentícios, roupas, sapatos. Essa instituição é uma instituição muito séria e que sobrevive mesmo apenas de doação. Então, precisam de mais, atendem crianças, adolescentes, né? Na verdade, é uma instituição localizada no Sol Nascente, aqui no Distrito Federal, e que atende a todos os públicos, né? Então, qualquer coisa que vocês puderem doar será muito bem utilizado, né, direcionado. É verdade. E para quem nos assiste de fora, né, Frank, é interessante que ali a região do Sol Nascente, né, Pôr do Sol, é considerada a maior comunidade, né, do Brasil, né, se eu não me engano, até mesmo da América Latina. Sim. Então, é realmente um local vulnerável, né, que as pessoas realmente precisam, né, desse apoio. Por isso que a gente está fazendo questão de usar o Pode Educar para isso. E Dan, queremos novamente te agradecer. Obrigado mesmo aí pela presença, estar aí com a Cris, trazer essa experiência, essa parte da educação física, esse relacionamento lindo de vocês, compartilhar conosco. Obrigado mesmo, viu? Muito obrigado pelo convite, né? Eu sempre surpresa, ficava ali né? de surpresa, né? Eu sempre fico ali ouvindo aqui as conversas aqui. Eu pensei, um dia eu vou lá, né? Um dia eu... Aí daí surgiu hoje, não, agora você vai. Eu, como assim? Foi convidado de última hora. Última hora, mas... Não foi avisado de nada, nós planejamos tudo em segredo e só ficou sabendo a hora que chegou aqui para trazer a esposa, não é isso? Fizemos a casinha pro Eu desconfiei. Eu falei assim, não, vamos lá comigo hoje. Eu falei, como assim? Não falou nada. A Cris estava tão arrumada, aí você falou, será por que hoje ela está especialmente arrumada para o Pode Educar? Pois eu nem pentei o cabelo hoje, mas tudo bem. Agradeço muito o convite, tá? E quando precisar aí de novo, conversar um pouquinho sobre atividade física, aí, com certeza. Estou à disposição. Aqui a gente vai te agradecer ao pai da Maria e do João, né, que são queridos, moram no coração, e também pela aula que você nos deu hoje, de mostrar como que uma atividade física pode ser direcionada para públicos diferentes. Nesse caso, especificamente, falamos bastante do que você está atendendo, que é dos idosos, né? E a gente aprendeu demais, então quero te agradecer, né, para a gente fazer esses ganchos também, né, Cris? Mostrar que, independente de onde eu esteja trabalhando na educação, eu estou trabalhando com pessoas e essas pessoas merecem tudo isso que você se propõe a fazer, né, nas suas aulas, que é carinho, atenção, planejamento, né, pensar sempre o que eu posso levar de melhor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Cris, tem que despedir, Cris. Então, amor, vamos embora? Você me leva para casa agora, porque é assim, né? Virou motorista. É isso aí. E para você que, como nós, quer continuar transformando vidas a partir da educação, venha conosco e acompanhe sempre os episódios, os cortes do Pode Educar Brasil.